Olá, alunos do quarto ano. Vamos nesse momento ter aula de geografia, certo? Tia Giovana vai mostrar para vocês, rever um pouquinho do que nós ficamos na aula passada para poder a gente complementar com a aula de hoje, ok? Então aqui, nós estávamos estudando sobre a questão do censo, do censo agropecuário nas comunidades quilombolas. Então aqui, isso aqui a gente viu na aula passada, a gente só vai rever para complementar o assunto de hoje. Então, no censo, os técnicos do IBGE aplicam questionários aos membros das comunidades. E o que eles buscam com esses questionários? O objetivo é levantar dados sobre quanto é produzido, quais são os principais itens e se há venda para esses produtos próximos à região. Então, esse processo ele é muito importante, pois coloca a comunidade quilombola como produtora de riqueza, ou seja, ajuda na economia do país. E o último resultado nós tivemos no ano de 2018, certo? Então, aqui, a equipe de coleta do censo, em um município no Rio de Janeiro, visitou entre 18 de janeiro e 2 de fevereiro várias famílias quilombolas que vivem e produzem itens agrícolas, certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês é essa fala aqui, certo? Pedro dos Santos Mesquita, de 57 anos, um dos agricultores da comunidade, é o único que vende produção de bananas para a merenda escolar através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E ele diz, tem cacho de banana que pesa mais de 20 quilos, diz ele, que se orgulha de ser produtor orgânico, mas ainda não possui a certificação oficial. Então, ser produtor orgânico para ele é um orgulho, certo? E o que significa isso? Ele conta que tem sido difícil tirar a documentação de lavrador. Então, ele precisou tirar uma documentação como lavrador, pois precisou descer diversas vezes à cidade. Imagina para conseguir a certificação de um produto orgânico. Então, nós estudamos que o produto orgânico, ele demora mais para ser produzido, ele é mais caro porque ele tem uma produção em menor escala, e apesar disso, ele se orgulha em ser um produto orgânico, mesmo ainda não tendo a certificação. Então, para ele, essa questão de estar vendendo produtos orgânicos livres de agrotóxico se torna um orgulho, certo? Aí aqui, a atividade que eu deixei na aula passada, e vamos iniciar hoje. O uso da terra pelos quilombolas. O uso da terra em comunidades quilombolas pode variar de acordo com as tradições. Essas tradições organizam o uso e o pertencimento das terras, que estão relacionadas com as famílias que ali residem. As terras possuem um fim econômico e estão totalmente ligadas ao trabalho das famílias. Então, isso é importante vocês se atentarem. As terras quilombolas são divididas entre as famílias que moram no local, que cuidam de suas partes específicas para manter o equilíbrio da comunidade. Desse modo, as tradições são passadas de geração para geração, cabendo aos chefes da família a responsabilidade por essa transmissão. Então, nós percebemos aqui que mesmo no ano de 2020 que nós estamos, eles estão muito ligados às tradições e cabe ao chefe da família, certo? Essa transmissão é responsabilidade. Não tem só a responsabilidade de alimentação, manter, não. Tem a responsabilidade de transmitir essa cultura. Então, essas terras são disputadas intensamente entre os quilombolas e os grandes proprietários rurais, mineradores e empresários. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, porque bem como as terras de reservas indígenas, também são disputadas por esses grandes proprietários, mineradores e empresários. Então, é algo que é de direito deles, tanto dos indígenas quanto dos quilombolas, elas estão sempre sendo alvos de disputa por uma ganância de sempre querer mais, sempre mais, ok? Na seção Mão na Massa, você vai desenhar uma comunidade quilombola urbana ou rural, ilustrar as pessoas que vivem nela e as atividades realizadas nesse espaço.
Então, vocês têm, né, o tipo de quilombo escolhido, se foi urbano ou se foi rural. Daí embaixo você vai ter um quadro para fazer e especificar o quilombo que é produzido, certo? Botar a sua criatividade. Aqui no final, né, sempre nós temos. Agora você já sabe, azul para sei, laranja para dúvida, vermelho para não sei. Então, vocês vão ter vários pontos aqui. Os povos que deram origem à população brasileira. Se você sabe quem são, vai pintar de azul. Se sabe, se tem dúvida, sabe alguns? De amarelo. Se não sabe, vermelho. Lembrando que o que tiver vermelho, você precisa voltar. Aí vão ter vários pontos que você vai ler e vai registrar, certo? Pintando. Tia Giovana, mas o livro da senhora está pintado. Mas o seu você vai escolher. Ou azul, ou amarelo, ou vermelho, de acordo com o seu conhecimento, certo? Vamos passar agora para a nossa fichinha de atividades. Na aula passada, ficamos com a 113 e 114, certo? Pedia para que vocês encontrassem. No caça-palavras estão escondidas palavras que possuem relação com o tema do capítulo, certo? Então, vocês devem ter encontrado censo, algumas pessoas, né, me perguntaram, ó, censo, aqui nós temos censo. Aqui, descendo, nós vamos ter resistência, ó, resistência. Aqui nós temos o quilombo, aqui nós temos o território, deixa eu baixar mais um pouquinho, ó. Território e mais um pouco nós temos o INCRA, certo? Ok? Acredito que vocês tenham conseguido. Depois, escrever o que você recorda sobre as palavras encontradas, né? O que você aprendeu sobre quilombo, resistência, essa daí, pessoal, ok? Essa aqui também vocês devem ter realizado, certo? Achar o caminho para que a comunidade se desloque até o INCRA e posteriormente tenha a sua certificação, ok? Então, acredito que todo mundo conseguiu fazer essa daí porque é um joguinho. Agora, vamos à explicação da página 115 e 116, que é a atividade de hoje. Vai marcar V ou F. Então, primeira, eu vou ler só a primeira. Os quilombos eram espaços de resistência dos escravizados, por isso não existem mais comunidades quilombolas no país. Então, se não existe, você vai botar que é verdadeiro. Se existe, vai botar que é falso. Vai ler os itens A, B, C e D. A imagem ao lado faz referência a uma comunidade quilombola no estado do Espírito Santo. O que poderíamos dizer sobre as atividades econômicas dessa comunidade ao analisar essa imagem? Além disso, essa comunidade se encontra em uma área rural ou urbana? Por quê? Então, você analisa a imagem e responde. 116. Elabore um gráfico de barras que indique aproximadamente a quantidade de terras quilombolas que estão em processo aberto no Brasil. Lembre-se de usar os dados que você já viu na seção com a lupa na mão da página 209. Aí vocês têm, né, para produzir esse gráfico, certo? Terras em processo aberto, você volta lá na 209, produz esse gráfico, certo? Nós vamos chegando agora ao final da nossa aula, certo? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, finalizando esse capítulo, né? Já chegando ao final desse nosso módulo, a importância dos indígenas, dos quilombos, dos quilombolas, dessa tradição que eles vivem até hoje, que eles procuram manter vivas, mesmo sendo difícil, mesmo as pessoas querendo tomar as terras deles, mesmo sempre as terras estando em conflito, eles permanecem ali, lutando pelo que eles acham e têm, né, na mente como certo e correto. Então, a tradição para eles é algo muito importante e que nós devemos respeitar, conhecer e principalmente valorizar, certo? Então, realizem as atividades, próxima aula a gente faz a correção
certo? Rever um pouco desse assunto para que a gente consiga fixar tudo aquilo que vocês estudaram até hoje. Então, até a próxima aula.